Então eles se encontram. Lá você tem cidade de todos os tipos, tem casas, tem carro, tem coisas para vender que não vende, é na troca. Você tem grupos de espíritos que moram isolados do umbral, no meio do nada. Você tem espíritos morando em casas solitários, tem espíritos que habitam ambientes como pântanos, que ficam no meio das florestas, tem abismos. Nos abismos, nas entradas, você passa voando por cima. Você tem sempre, a gente vai falar já já, comportamento de sensações deles. Os moradores daquelas regiões são comandados normalmente por um específico líder. Eles se comportam sempre assim. Naquela região tem um dono. Você chega no lugar, uma vez, são dois caras que fui chamar de barba, dois em Itapuã. Um cara que era subindo ali a Brasília, em Itapuã, fora do corpo, tinha um cara chamado Barba Azul. Era o dono daquela região, na época, hoje eu não sei. Depois eu fui subir outra região contrária, que eu sempre me projetava muito ali em Itapuã, e tinha um tal de Barba, que eu não sei se era esse Barba Azul, mas chamaram de Barba. Não vá por aí que o Barba estava, um Barba que manda nessa região. E o cara morria de medo desse espírito. Então tem donos na região. Donos, deve ser o papai Smurf, Barba Azul. Dono, não vou falar esse negócio desse cara, vai me pegar mais tarde. Eu sou o quê, rapaz? Desculpa, irmão, tava brincando. Agora já era. Tá? Então, eles se comportam como? Respeitando, como se fosse um traficante que mandasse na região. Respeitam pra caramba. Ali eles só comem, só se movimentam, porque na região, aquele chefe que está lá dispõe para eles facilidades mediante a serviços. É assim que funciona o comportamento. Então, eles passam fome, os espíritos. Como é que eles comem? Ou sugando as pessoas quando conseguem chegar diretamente às pessoas no corpo físico, ou dependendo desse escambo que é essa troca, que é esse tráfico energético que sai da Terra, levado por todas as formas que você imaginar, dos homens e dos animais, transformado quimicamente em alimento, e para isso levado aos espíritos que ficaram presos em frequências mais baixas, consequentemente, com as mesmas vontades que os seres humanos tinham enquanto encarnados. Vão no banheiro, sentem fome, passam mal, com uma diferença que não morrem. Mas cai no chão assim, sem força, sem nada, arranca a cabeça fora, o cara fica vivo lá no chão. É um negócio meio estranho, velho, no astral. Então tem um monte de coisa assim. Tem uma variedade de coisas estranhas no umbral, tem plantas e bichos, insetos e vermes, uns troços estranhos que só tem lá. Tá? Tem tanto dimensão superior, tem seres específicos que moram nessas regiões, como no umbral tem vegetações e seres estranhíssimos que eu não sei dar o que. É como aqui, você não tem o ser humano, você vai ver os insetos, inseto é ser humano? Não é. Planta é ser humano? Não é. Você tem bichos estranhos, você não sabe, é protozoários, negócio estranhíssimo que não é nada. Protozoário, então, é um negócio de um reino que você não sabe de que é direito. Ele vive de um reino diferente. É o reino deles. Então tem coisa lá que você acha até que é extraterrestre. Tem larvas e bichos estranhos que vivem lá que não pertencem aqui. A nada que você vai ver. E você não vai conseguir catalogar, porque teria que ter um biólogo lúcido que saísse, que olhasse, catalogasse, conseguisse voltar e fizesse alguma coisa. Então, só os espíritos que provavelmente já trabalham do lado de lá que tem essas informações. Os locais são desde áreas desertas, gigantescas. Interessante pensar. Todo local físico existe uma cópia na primeira dimensão, mas existem lugares na primeira dimensão que não existe no físico, tá? Todo lugar físico existe uma correlação, pode ter alguma variação formal, imagem, na primeira dimensão astral. Tá? Todo lugar. Mas nem todo lugar da primeira dimensão astral existe no físico, ou seja, as dimensões costumam ser maiores que as físicas. A segunda dimensão astral e lá vai. Então nós estamos falando de como se fosse só em relação aos 3 planos astrais primeiros, que é a região do umbral, de 3 planetas terras a mais do que existe somente aqui na Terra. Então significa dizer que enquanto nós podemos andar só em um, os habitantes do umbral, eles não conseguem tão facilmente, mas eles têm 3 terras para andar, enquanto nós só temos diferentes. Enquanto só nós temos um lugar para ir aqui. Estamos falando de locais rochosos, lugares de vegetação rasteira, estranha, tem capim, erva, coisas que afundam, você não sabe, parece que tem que estar vivo. Tem uns seres que, como você tem aqui, você entra num lugar, às vezes tem peixe que te morde, você tem lava que te puxa, tem sanguessuga que vai grudar em você, bicho de pé, eu vi uns bichos de pé no astral, desse tamanho, velho, e eles tinham um olho que se mexia assim,
parecia um olho aquilo, um negócio preto no meio, que não tinha nada a não ser uma coisa preta, e todos apontavam para mim na hora que eu fiquei em pé. Todos, eles sabem como se tivesse um negócio assim, e tivesse um negocinho preto que se mexia no meio, e ele ficava assim, andando pro lado, ele ficava acompanhando você. E o negócio entrava nos corpos espirituais do espírito, e assim como o bicho de pé, quem já pegou o bicho de pé aqui na fazenda sabe o que eu tô falando. Ou no meio da cidade, o que for no meio dos bichos, eles grudam e começam a sugar a energia dos espíritos. Não é tão fácil de tirar esse troço. Então tem uns negócios lá que não dá para saber o que é isso. As regiões são sempre, como eu falei, controladas e lideradas por um grupo ou uns donos dos ambientes. Esses donos, eles costumam trocar de acordo com força. Para você ter ideia, até praça tem dono. Você vai numa praça, aqui tem também isso. Você vai na rua, tem um tal do flanelinha. É a mesma coisa. Você vai no morro, tem um traficante que vende briga pelo ponto. Lá é a mesma coisa. O ser humano, perceba que ele desencarna, fica igual. Só que existe o comandante, o chefão, né? O brabo, que é o que manda em tudo. Mas esse a gente normalmente não conhece. Normalmente você conhece um cara de uma determinada região. Não sei como é que funciona a coisa de uma forma mais profunda lá. Eu já tive em contato com algumas criaturas que pareciam, tem tipo uns governadores, uns, sei lá, se chama imperador, se é prefeito, sei que é o chefão da região. E eles são feitos assim. As cidades têm, tá? Algumas têm prédios, tá? Depende de região. Moram seres lá dentro, no umbral, isso no meio do umbral. Cara, uma vez eu fui numa cidade, cara, no meio do umbral, tinha todo, aparentemente, tinha tecnologia, tem lugar que não tem nada, mas tem lugar que tem tecnologia. E tem negócio bem inteligente, não é essa tecnologia que a gente pensa meio feita assim, não. Os caras usam, eles instalam. Sabe quando a gente fala que coloca um chip na gente? Os caras instalam um troço dentro do seu corpo semestral, velho. Dentro do seu corpo astral. Quando o mentor vem, às vezes, aqui, ele tem que limpar. Quando não é uma larva ou um troço estranho que gruda, ele instala um negócio em você e consegue monitorar você à distância. Então não pense que lá os caras são burros, não. Eles são mais, então, tanto é verdade que são eles que controlam a região aqui. A área política é controlada pelo astral inferior. A área financeira é controlada pelo astral inferior. A área de medicação e controle, qualquer área de controle onde o ser humano e a sua ambição existe, quem está controlando por trás são esses caras desse lado aí. Então não pensa que é fácil o negócio, não. Apesar de pensar assim que é um negócio meio medieval, tem lugares medievais. Tá? Isso aí de fato tem. Ambientes estranhos, com torturas estranhas. O ser humano parece que tem todo tipo de situação. Dormem, sim. As pessoas dormem, sentem fome, vão ao banheiro, fazem sexo, tudo que a gente faz aqui. Com a diferença é que eles sabem, quase todos sabem que morreram, mas não muda nada na vida. É como se fosse o seguinte, você morreu agora. Você foi por um lugar onde você vai precisar seguir determinadas regras, como você aprendeu a seguir aqui. Chega uma hora que você não questiona mais. Outro dia eu estava falando para 5... Eu trabalhava com 4 contadoras. Sentamos numa mesa, eu só sou o cara de TI, né? Era lá, né? Eu falei, rapaz, não sei o que, rapaz. Eu falei assim, nós acostumamos a pagar imposto, nós pagamos 80% de imposto. Você falou, que 80%? Eu falei, 80% de imposto. E olha lá, não é. Aí você quer ver, eu vou lhe mostrar. É assim que ele se acostumou a fazer. Até quem estuda se acostumou. Se você ganha 10 mil reais, 30%, 27,5% é de imposto de renda. Você ficou com 7. Conta, faz as contas aí, vai comigo. De 10, você ficou com 7. Eu nem vou tirar mais nada, vou deixar só esse. Tudo que você compra é 50% de imposto embutido. Tudo. Tudo. Uma água em média. Então pode tirar aí 3,5 dos 7, você só tem poder de compra de R$ 3.500, porque os outros foram embora. Os R$ 3.500 que sobrou, você ainda tem que pagar escola, porque a escola não é boa, você tem que pagar plano de saúde, porque senão você não se lasca, você tem que pagar IPVA, para pagar, você vai pagando mais coisas. Quando você pegar, o que vai sobrar para você vai ser isso aqui. Ficou todo mundo calado em silêncio. Ninguém falou nada, ficou todo mundo assim. Porque você se acostumou a achar que só o que você está pagando é aquilo ali. Os seres que moram no umbral é a mesma coisa. Eles moram, vão nessa cidade, eles passam a se acostumar ao sistema de imposição e não questionam mais sobre o risco de serem presos,
Porque todo mundo tem medo de ser preso ou ser pego, porque a justiça de lá é aquela que pega você, quebra suas pernas, joga para o lado, tira seus olhos, literalmente, tá? Arranca seus olhos, joga você fora. E aqui não, aqui eles só não lhe matam porque não dá para se cortar a sua cabeça fora, você morre. Aí joga você na cadeia. É um tipo de coisa, se você não anda nas regras existentes, é super maldoso o negócio. E é daí para pior. Então, o processo, eles crescem, e isso, depois de um tempo que eu digo crescem, eles começam a conviver anos a fim nesse lugar, onde eles aprendem a viver com medo. A gente aprendeu a andar com o celular escondido aqui no Brasil, velho. Você não pode sair na rua mais assim. Aqui, se você morar em qualquer cidade, qualquer capital, com alguma exceção talvez, você não pode mais andar na rua aqui. A gente acostumou a andar numa região de perigo. Uma pessoa em cima de uma bicicleta pode roubar, em cima de uma moto, ou quebrando o vidro do carro, como está acontecendo aqui em São Paulo. Você está morando no umbral já, e você se acostumou com ele. Você acha que está dentro da normalidade. Nós estamos, e no umbral, os caras se acostumam num ambiente altamente tóxico, pesado, com seres que são os donos, que são os traficantes, são os caras que mandam, e se você não andar exatamente daquela forma, vai ter punição, e é pesado, velho. E aí já acostumaram com a pobreza. Para ser rico, você tem que se aproximar dos caras que podem ter. E com isso você vai ter que se adaptar. É a mesma coisa. Sabe como que os espíritos se adaptam? Eles começam a estudar, pré-planejar, para trabalhar para os caras que vão poder alimentá-los melhor, pagar melhor, ter uma vida melhor, e com isso uma situação mais privilegiada que o outro. O pobre é aquele que não tem esse contato, aquele que não consegue se mexer, aquele que talvez não tivesse estudo, entre aspas, no comparativo, tá? Então, a maioria é pobre, velho. A maioria é lascado no umbral. Passa necessidade. E por isso que você sai no astral, a maioria é pedinte. Você passa por ali voando, um monte de espírito vai atrás de você, eles não tem nada o que fazer, a não sei. Às vezes em região que é tão estranho que você passa, faz um círculo ao redor de você pedindo energia, um mendigo astral, velho. Com fome, morador do umbral passa fome. É bom você saber disso. Porque você vai andar no ambiente, você precisa saber como é que é. Aí você vai ter aqueles que. O que acontece com uma pessoa que não tem instrução? Pela rua. Vai pegar um boné, uma bicicleta e vai roubar. É o que ele vai fazer. Se vai um cara passar, aliás, essa é uma dica que a gente mora em cidade. Passou de boné, tá na bicicleta, pode começar a se preocupar. Não é preconceito, é fato. Você tem que começar, porque é assim que os caras escondem o rosto. No umbral é a mesma coisa. Os caras se acostumam a sair para roubar energia, para atacar. Um vai roubar sua energia sexual, um vai morar na praça, aí o outro vai ser proprietário de uma região. Porque se todo mundo é proprietário de algo, tem um grupo que vai ser proprietário de um determinado lugar, velho. Então ele vai ser proprietário da praça. Então você passa pela praça, o cara cobra de você. Quantas vezes fora do corpo eu estou passando no lugar, às vezes eu perco e caio em pé numa região, no meio da praça. O cara vem cobrar de você pedágio, eles fecham. Às vezes você vai andando no ambiente, você não pode passar porque tem um espírito que fechou. Eles cobram de você alguma coisa. Não pode passar, como se fossem dono do ambiente. Várias vezes isso aconteceu, eu sofri vários ataques somente por passar numa região que era uma região que a pessoa, você até pesa, esse cara monta uma armadilha, eu não sei se é peso, se é proposital, se o ambiente está mais pesado, que você vem voando e cai. Você caiu naquele lugar, velho, você já sabe que o ambiente é pesado, o negócio não é bom. Direto isso acontece. Existe um processo também de hierarquia, que essa é mais difícil de falar, mas existe, tá? Os espíritos dominam a região, controlam aquela região, aqueles daquela região são obrigados a fazer algumas situações, inclusive às vezes virar assediador de pessoas físicas, ou fazer ações que estão ali, tá? E isso você tem um grupo de região, por exemplo, que domina, sei lá, um motel, um grupo de região que domina a matança de determinado animal, você tem um grupo que domina um shopping, você tem um grupo que tem um monte. Esse grupo, eles têm direito a usar aquele recurso para eles mesmos, mas são obrigados a pegar parte daquele recurso e passar como se fosse um processo de imposto mesmo, para o pessoal que controla a coisa lá de cima, sobre um risco absurdo, é super organizado o negócio, como é aqui também. Então, isso está acontecendo, esse processo de troca, é daí que vem o poder dos espíritos. Enquanto aqui nós temos o poder do dinheiro, é o poder da que compra, que bota uniforme, faz que faz o controle social da gente. Lá o controle vem em cima da energia, eles pegam essa energia, quanto mais energia eles deem, mais poder de criação é possível. Então eles conseguem criar ferramenta, criar
situações, criar, ter comida. Então tem escambo, tem troca, tem poder. Quem mais tem isso são aqueles que controlam. Quem não tem isso passa necessidade. Isso, cara, para recolher essas informações todas, foi muito tempo movimentando no astral, vendo como é que o pessoal comia, eu sempre ficava ligado nisso, como é que era o controle do astral. Às vezes eu parava num lugar para ver como que o cara pegava uma coisa para comer, eu queria saber como é que o cara ia pagar aquilo. Como é que funcionava o processo, até que você entende que é feito pelo escambo, pela troca. Tudo no astral é feito na base da troca de interesse. Aqui também é assim. A única diferença é que a troca não é direta, a troca é indireta, porque você faz seu trabalho e recebe um papel, que é o dinheiro. Esse papel você tem direito a trocar por alguma coisa. É a mesma coisa, só que é a troca direta da forma antiga, como a gente entende. Permanência nesse ambiente.